Maratona das feridas emocionais, e o tema de hoje é o sentimento de injustiça. Quem nunca se sentiu injustiçado na vida, hein? Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só que bacana, assim vocês vão conseguindo acompanhar, e quem gosta de anotar também, né, vai anotando aí. Então, afinal, o que significa, o sentimento de injustiça ou injustiça, né? É o ato contrário à justiça, né? Claramente. Mas, para a pessoa que tem esse sentimento, né? O que eu sinto quando eu me sinto injustiçada? A pessoa, ela não se sente reconhecida. E é como se os direitos e o mérito dela não fosse respeitado. Então é isso, ó, quando a pessoa não tem o reconhecimento daquilo que ela faz, daquilo que ela oferece para alguém, né? E aí o mérito, todo aquele esforço que ela produz não é reconhecido, não é respeitado por ninguém. E aí a pessoa tem essa sensação, né, de estar sendo injustiçada. Só que esse sentimento, gente, quando se torna uma ferida, pode causar muitos conflitos e trazer muitos prejuízos para a vida da pessoa. E a gente vai entender um pouquinho melhor ao longo da live por que pode causar prejuízo, né? Uma pessoa que ela se sente injustiçada, ela vai tendo muita dificuldade nas suas relações, porque tudo que ela olha, ela vê como injustiça para ela. E aí ela se sente mal, né? E quando que começa? Tá, mas Carla, isso pode se tornar uma ferida? Sim, gente. Por quê? Porque a pessoa tem registros desde a infância sobre isso. Então, desde a infância, ela registra algumas situações que ficam marcadas, e aí ao longo da vida, na adolescência, na fase adulta, isso fica registrado como algo negativo, como um prejuízo na vida dela. E aí a gente vai entender, olha, eu vou colocar outro para vocês. Entender quando que isso começa, ó. O início do sentimento, né, da ferida, na verdade. Da ferida da injustiça tem início lá na infância, entre os 4 a 6 anos. Por quê? Porque essa criança, ela vai sofrer com o autoritarismo, as críticas frequentes, a severidade, a intolerância e a frieza dos pais. E a partir desse sentimento, ela vai criando essa sensação de injustiça. Então, gente, é o seguinte, todo mundo nessa vida já se sentiu injustiçado em alguma situação, né? Vou voltar aqui um pouquinho para mim, para vocês verem melhor. Todo mundo já se sentiu injustiçado. Quando alguém corta você no trânsito, você já não gosta. Quando alguma coisa é dividida entre você e outras pessoas e você fica com uma parte menor. Quando você tem que fazer mais tarefas, serviço doméstico em casa, a gente não gosta muito, né? E aí não é dividido entre os membros da casa de uma forma justa. Então, várias situações no dia a dia a gente pode ter esse sentimento. Porém, a ferida, né? A ferida da injustiça, ela surge nesse momento quando a criança vai tendo esses sentimentos em relação aos pais, né? Quando são pais muito autoritários, rígidos demais, que passa a sensação de frieza, que não são flexíveis, e aí ela vai assumindo tudo isso. Então, por exemplo, quando essa criança vai crescendo e vai se tornando um adolescente e começa a ajudar em casa, por exemplo, e aí ela faz o serviço lá que a mãe pediu. Aí a mãe chega e fala, nossa, você não faz nada, você não me ajuda. Isso vai sendo registrado. Olha como são coisas básicas, simples, mas que pode causar algo ruim na pessoa, né? Então, esse é um exemplo. Aí a mãe repete, nossa, você não faz nada nessa casa, você não me ajuda nunca. O que isso está dizendo? Nossa, o meu esforço, o meu esforço, né? Aquilo que eu fiz para ajudar não valeu de nada. Eu fui desvalorizada e não tive mérito nenhum. É o sentimento de injustiça. Quando a criança tira nota boa na escola e os pais falam, não faz mais do que a sua obrigação, você só estuda, é outro sentimento. Então, ela vai recebendo isso ao longo da vida, da infância, da adolescência e vai registrando. Aí vai se tornando um adulto que no trabalho não é reconhecido, que às vezes se esforça tanto e nunca recebe uma promoção ou ninguém elogia.
Então ela vai se sentindo desvalorizada, vai sentindo que os méritos e os esforços não são reconhecidos e isso vai ficando muito pesado para essa pessoa, tá? Então esse é basicamente o início, tá? De alguém que tem a ferida da injustiça. E aí eu coloquei para vocês as características, tá, Carla? Mas como que eu reconheço que eu tenho essa ferida ou alguém próximo a mim tem essa ferida? Para começar, a gente tem que entender o seguinte: a pessoa que tem a ferida da injustiça, do sentimento de injustiça, quando isso é muito doloroso, ela veste uma máscara, vamos dizer assim, né? E ela veste a máscara que a gente chama da rigidez. Então ela passa a ser uma pessoa muito rígida, principalmente com ela mesma. E eu acredito que nessas características vocês vão reconhecer, talvez você ou alguém, né? Então a pessoa se torna muito rígida, principalmente com ela mesma. Por quê? Porque foi o que ela recebeu dos pais. Lembra que eu falei? Lá na infância ela tinha uns pais que eram muito autoritários, muito rígidos, extremamente inflexíveis, né? Frios. Então ela vai também se tornar uma pessoa rígida. E essa pessoa que ela é rígida, no fundo ela é sensível. Ela é uma pessoa sensível, só que ela não demonstra isso de jeito nenhum. Então algumas características, olha só, da pessoa que tem essa ferida do sentimento de injustiça são essas: uma pessoa muito rígida, inflexível, né? Então ela não sabe driblar os problemas, ela não sabe conversar direito, para ela é 880, né? Sabe aquela pessoa rígida e firme? Vocês conhecem alguém assim? Que é ou é isso ou é isso, não tem meio termo? Então é uma pessoa inflexível, é uma pessoa perfeccionista, gente, que tudo tem que fazer certinho, tudo tem que estar nos mínimos detalhes. E eu falo muito aqui sobre quem é perfeccionista. Isso traz um peso muito grande para a vida da pessoa, né? Quem é perfeccionista. Por quê? Porque ninguém é perfeito, né? Nós não somos perfeitos, então não tem como. E aí traz um peso muito grande. Então essa pessoa é perfeccionista, ela é cobradora principalmente de si mesma. Então ela tem que sempre produzir, tem que sempre fazer as coisas, tem que sempre estar ativa, né? E aí ela se cobra muito, se cobra em fazer tudo direito, em fazer tudo correto, se cobra em fazer tudo perfeito, sabe? E imagina, gente, se você é assim, você que tá me ouvindo, ou você conhece alguém, como que isso é pesado, né? A pessoa que se cobra, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, né? É cansativo, não é? Então essa pessoa se cobra bastante. E aí, por se cobrar muito, ela não descansa, né? A pessoa ela tem dificuldade de relaxar, de descansar. Os momentos que ela fica tranquila, os momentos que ela tem de relaxar, ela se sente culpada porque ela não tá fazendo nada. Só que eu sempre falo aqui nesse Instagram que o descanso faz parte do nosso autocuidado. A gente precisa descansar para cuidar da nossa mente, do nosso corpo, senão uma hora desgasta. Que é o que acontece com essa pessoa que tem o sentimento de injustiça registrado dentro dela, tá? Então ela não consegue descansar. Ela sempre tem que estar produzindo, realizando coisas, fazendo tarefas, dando resultado, né? E isso adoece, né, gente? Mais pra frente eu vou falar de algumas doenças que essa pessoa pode ter, né? E aí, outra coisa, ela tem dificuldade de reconhecer os seus limites, que faz parte desse descanso. Ela precisa estar sempre produzindo e tendo resultado que ela não sabe, ela não reconhece o limite do corpo dela, o limite da mente dela, né? Então, isso traz um adoecimento até mesmo emocional, né? Uma pessoa também que não pede ajuda por ela tem que fazer tudo por ela mesma. Então, como ela é muito perfeccionista, é ela que tem que fazer para sair perfeito. Então, uma pessoa que tem muita dificuldade de pedir ajuda e de delegar tarefas, né? Ao mesmo tempo, ela é muito eficiente por conta disso. Só que essa eficiência traz prejuízo. Então, olha como é importante a gente se dar conta de características que a gente acha legal em nós mesmos, que a gente acha importante e que até são,
mas que quando passa do limite pode te adoecer. Como, por exemplo, a eficiência. Essa pessoa só é eficiente por quê? Porque ela não para de produzir nunca, porque ela está sempre dando resultado, porque ela tem que fazer, porque ela é perfeccionista. Mas em exagero isso não é bom, tá? Aí ela passa também um ar de ser indiferente e frio, sendo que no fundo é uma pessoa sensível. Mas ela passa esse ar de frieza, por quê? Porque ela é muito rígida, né? Então, imagina aqui comigo, uma pessoa que vai te contar, que você chega na pessoa e conta um problema. Olha, eu tô passando por isso, tá difícil. Vou dar um exemplo, a vida financeira. Minha vida financeira tá difícil, eu não tô conseguindo emprego, eu não tô conseguindo organizar minhas contas. Você chega e fala isso para essa pessoa que tem a ferida, né, do sentimento de injustiça. Aí essa pessoa fala, mas é porque você não vai procurar onde você deve, porque você não se esforça o suficiente. Né? Então, olha a frieza que passa, a indiferença que passa. Mas porque você não manda currículo como deveria, porque você não faz isso como deveria, porque você não economiza, você gasta tudo, né? Você não tá contando isso pra pessoa poder jogar na cara algumas coisas, mas sim pra ajudar, pra trazer um acolhimento, um conselho, né? Então, essa pessoa que tem a ferida da injustiça dentro de si, para ela é tudo muito correto, muito justo, né? E aí ela passa esse ar de frieza, sabe? E junto com isso, ela não se permite sentir, porque sentir para ela é difícil, sabe? Ela tem dificuldade de realmente reconhecer o que tá dentro dela, porque ela é uma pessoa muito racional, muito lógica, né? Então, gente, traz muito sofrimento. Alguém aí que tá aí vai se identificando ou vai lembrando de alguém, né? Por todas essas características que eu citei, você consegue lembrar de alguém na sua vida, né? Talvez um familiar ou até mesmo você teve esse relacionamento com seu pai, com a sua mãe, né? De uns pais serem muito rígidos, né? Tudo tinha que ser muito correto, muito certo na escola, só tinha que tirar nota boa, tinha que ser melhor que todo mundo, né? Olha como isso acaba trazendo um peso, principalmente para quem é criança e adolescente, que ainda está se descobrindo, né? No começo da vida a gente erra muito, a gente erra para depois acertar, a gente não nasce sabendo tudo. Então, quando a pessoa é muito rígida, ela fere os outros e fere a si mesma, né? Então, esse sentimento de injustiça é difícil de lidar, então a pessoa sempre acha que está sendo injustiçada. Eu me esforço tanto, mas ninguém reconhece. Eu me esforço tanto aqui na minha casa, eu faço tanta coisa, eu faço tudo para todo mundo, mas ninguém me dá valor. Alguém já ouviu essas frases por aí? Pois é. Mas, gente, lembrando que falar isso de vez em quando, que ter essa sensação de vez em quando é normal do ser humano, né? A questão que a gente tem que entender é quando forma essas características juntas, né? Quando tem todas essas ou a maioria delas, né? Porque de vez em quando a gente sofre mesmo uma injustiça ou outra, a gente tem esse sentimento. Mas quando tudo isso que eu falei tá fazendo parte da pessoa, é porque ela tem essa ferida, tá? Aí, gente, outra característica dessa pessoa que eu não coloquei, mas é a fala dela. Você vai ouvir muito de uma pessoa que tem esse sentimento de ser uma pessoa injustiçada, né? Eu sou sempre injustiçada. Ela fala muito frases, as palavras nunca, sempre, né? Então, você nunca faz isso pra mim. Você sempre está me criticando. Você nunca, né, faz algo. Ou muito, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito ruim. Sabe, essa pessoa, por quê? Porque lembra que eu falei da rigidez? Então, tudo pra ela tem que ser desse jeito. Então, é muito intenso, é muito forte, né? Então, se você vai reconhecendo essas características, essa pessoa também tem muito dessa fala, de muito, sempre e nunca, tá bom? Por exemplo, por um marido, né? A mulher que fala, nossa, você nunca me dá atenção. Você nunca faz isso pra mim. Se essas falas são muito frequentes, é uma pessoa que tem dentro de si esse sentimento de estar sempre sendo injustiçada.
tá certo? Outra coisa também, gente, é que essa pessoa que tem esse sentimento de estar sempre sendo injustiçada, ela sente muita raiva, né? Mas é uma raiva reprimida, porque é uma pessoa que se controla muito, principalmente perto de outras pessoas, né? Então ela controla muito o que ela tá sentindo, é uma pessoa que tem domínio próprio, sabe? Só que por dentro ela não assume que ela tem raiva de estar sendo injustiçada. Ela tem raiva das pessoas não darem o valor que ela merece, de não reconhecerem o mérito, o esforço que ela faz, né? Então é difícil para essa pessoa também. Mas eu acredito que essa rigidez é o que mais pesa. A pessoa não é flexível, né? Então vamos dar um exemplo. Imagina que essa pessoa está andando na rua, né, com carro, e aí alguém vem, ultrapassa o sinal vermelho e bate no carro dela. Claro que o sentimento de todo mundo é que quem bateu que conserte, né? Que arque com os custos, com aquela situação. Mas imagina aqui comigo que essa pessoa que bateu o carro, nessa pessoa que tem esse sentimento de ser muito justa, de sempre, né, fazer justiça, essa pessoa que bateu, imagine que ela tá levando a mãe que tá passando mal pro hospital, que tá ali numa situação muito grave, então ela tava acelerando um pouco porque precisava ir pro hospital. Essa pessoa tem um carro já bem velhinho, não tem condições de arcar com nada. Essa pessoa tá desempregada, a família tá numa situação crítica. Qual seria a sua posição diante disso? Você seria uma pessoa que continuaria muito rígida e falaria, não, você tem que pagar, não importa a sua situação, porque é você que errou, né? Olha o peso disso. Então, eu não sei o que poderia ser feito para uma pessoa que é flexível, vai entender essa situação, vai tentar dar um apoio, vai tentar ajudar de alguma forma. Mas para quem não para quem tem esse sentimento de justiça muito como uma ferida mesmo, ela vai falar, não, né? Não importa, você tem que me pagar, você estava errado e pronto, não importa a circunstância da sua vida. Então, olha como que faz mal, não é? É um peso, faz muito mal. Então, assim, a gente tem que ser flexível, a gente tem que entender o lado das pessoas. Mas essa pessoa que é muito justa, ela quer ser tão correta que muitas vezes ela comete injustiça. Sabe por quê, gente? Porque o certo e o errado às vezes é relativo, né? Eu sei que existe o certo e o errado da lei, da moral, mas dependendo da situação, muitas vezes é relativo. E a gente tem que olhar para tudo isso, né? O importante para a pessoa que tem essa ferida é sempre o certo e o errado, não importa a situação, ou é certo ou é errado, é 8 ou 80. O bem e o mal, a boa performance, o mérito e a perfeição, né? Já falei bastante do mérito e da perfeição aqui, e da boa performance, gente, é aquela pessoa que ela precisa fazer tudo muito bem, como eu falei antes, para que a performance dela seja reconhecida. E quando não aí ela se sente injustiçada, né? Então, isso tudo é muito importante para quem tem esse sentimento, tá certo? E aí, a gente também vai ver quais são os medos dessa pessoa. Essa pessoa tem alguns medos, né? Por quê, gente? Porque ela é uma pessoa ferida, então ela precisa de cura. E ela tem alguns medos, que é de tomar decisão errada, demonstrar suas emoções, como eu já falei, né? Porque ela não é que ela é segura de si, mas é uma pessoa que quer resolver tudo sozinho. Então, ela só pede ajuda em último caso. Então, ela não demonstra emoção. Se está acontecendo um problema na vida dela, parece que aquele problema não é nada. Ela faz como se o problema nem fosse importante, mas no fundo ela está sofrendo, né? Tem muito medo de ser injusto, mas como eu acabei de explicar para vocês e dar o exemplo que eu dei, a pessoa acaba sendo injusto. E de perder o controle, né? Como eu falei, é uma pessoa que tem muito controle sobre suas emoções e seus sentimentos. Só que a diferença desse controle, para quem tem inteligência emocional, é que a pessoa não conhece o que ela está sentindo. De fato, ela se controla, de ter uma reação, né, ali
exagerada, enfim. Mas ela não tem inteligência emocional, porque ela não reconhece tudo que ela tá sentindo. E esses são alguns medos dessa pessoa, tá? Então, gente, eu falei, né, que quem tem essa ferida pode gerar doenças. Assim como eu falei da rejeição na live passada, na primeira live, quem tem o sentimento de injustiça muito grande, então tudo para ele é injusto, né? Tudo. Eu me esforço no meu trabalho, eu não sou reconhecida, as pessoas são injustas comigo, eu mereço mais valor. E quem fica nesse ciclo, quem tem todas as características que eu citei aqui, pode desenvolver todas essas doenças. Olha só, tensões, esgotamento mental e físico, com certeza essa pessoa vai ter, porque, como eu expliquei antes, ela tem que estar sempre produzindo, tem que sempre ser perfeita, não se permite descansar, então ela se esgota. Pode ter tendinite, bursite, artrite, todas essas coisas, torcicolo, né? Porque, gente, é só vocês pensar em todas aquelas coisas que causam tensão, que causam rigidez, tudo que tá ligado a isso, essa pessoa pode desenvolver, né, no corpo dela. Prisão de ventre também, né? Tá ligado porque ela tá segurando os problemas, ela tá segurando o rancor, a raiva que eu expliquei. Cãibra também tá envolvido, porque é uma pessoa muito rígida. Varizes, pele ressecada, espinha, nervosismo, problema de fígado, insônia, né? Problema de fígado também tá ligado com a raiva, né? Com o rancor, pessoa que sente isso e não demonstra e não assume, tá? Insônia, né? Porque a pessoa tá sempre pensando em fazer tudo perfeito, ela não descansa, a mente dela não para, então é muito difícil de conseguir dormir. Enfim, então todas essas doenças podem estar ligadas, tá? Essas doenças, gente, também podem ser outras coisas, tá? Porque existem várias doenças que são diagnosticadas em vários transtornos ou em várias feridas emocionais, tá? Então, esse é apenas um conjunto para vocês irem identificando. E aí, esse conjunto de doenças tem que estar ligada com as características que eu citei, com os medos que eu citei, tá certo? Então, se vocês se identificarem muito aí, procura ajuda, é importante. Às vezes você está tratando algo com o médico, acontece muito isso na terapia. Às vezes a pessoa procura vários médicos e vai em um médico e vai em outro para tentar encontrar algo que na verdade é emocional, que não é físico. E aí até tem que ter sim um acompanhamento do médico, né? Mas principalmente de terapia, porque senão só vai resolver ali os sintomas, mas não o problema de fato, né? Então tem que estar atento a tudo isso. E aí o que é importante essa pessoa aprender? É muito importante ela aprender que nem tudo, né? Não existe perfeição, que nem tudo vai ser perfeito ou vai sair perfeito, porque não existe ser humano perfeito. Então, quando você fica em busca da perfeição o tempo todo, você se esgota, você cansa, porque não existe perfeição, né? E aí é importante ela aprender a oferecer a si mesma aquilo que faz bem, que é descansar, relaxar, o lazer, né? É importante se oferecer isso e sair um pouco dessa rigidez. E parar de acreditar fortemente no mérito, né? Eu sei que a gente faz as coisas para realmente alcançar um objetivo, alcançar um sonho, alcançar uma promoção profissional, enfim. Mas quando você fica fortemente ligado ao mérito, a só o que você faz, você não olha para quem você é, né? Então, quem que você é nessa história? Eu somente sou aquilo que eu produzo? Eu vou até tirar aqui para vocês me verem melhor, porque eu acho muito importante falar isso. Será que você é uma pessoa que só fica ligado naquilo que você produz, que o que só importa para você é o que você produz? Né? Porque a pessoa que só se importa com mérito e resultado é esse tipo de pessoa. Mas e quem você é na essência? E as suas qualidades, e as suas potencialidades, os seus valores? A gente tem que aprender a diferenciar quem nós somos do que nós fazemos, né? O que nós fazemos são resultados, a gente produz, e isso tem valor também, mas quem nós somos tem muito mais valor, muito mais precioso, a sua essência é muito mais preciosa.
Então, quando você acha que você só tem valor quando você produz algo para alguém, quando você ajuda alguém, quando você dá resultado no seu trabalho, quando você está fazendo algo, você está esquecendo da sua essência, né? De quem você é, do valor que você tem como ser humano, como pessoa. Então, é importante a gente pensar e refletir nisso. Quem é você? Quais são os seus valores? Né? Que essa live te traga essa reflexão também, tá? E aí, gente, a gente vai já para a cura. O que fazer para ajudar, né? Como que eu curo isso, né? Então, Carla, se eu conheço alguém assim ou se eu sou assim, o que eu faço, né? Eu já aproveito para abrir aqui um pouquinho para vocês da minha vida que eu me reconheço em algumas dessas características, né? Eu não tenho a ferida do sentimento de injustiça, porque lembra, lá no comecinho eu falei que é diferente você ter a ferida de você se reconhecer em algumas características, e às vezes eu me reconheço em querer ser muito justa em tudo, em me cobrar um pouco, em ser 880, sabe? Não ter flexibilidade em algumas coisas. E eu sei o quanto isso não faz bem. Não faz, gente. Então a gente tem que aprender a ser flexível. Isso é um processo para mim também. Aprender a olhar todos os lados, a ser um pouco mais flexível, porque senão a gente fica muito rígido e aí traz um peso muito grande, como eu falei, né? Então o que fazer? Tudo isso que eu vou citar agora para te ajudar nesse processo de cura, você vai conseguir fazer na terapia. Porque é lá que você vai se encontrar, é lá que você vai olhar para essa ferida, desde lá da sua infância, e aí você vai amadurecer tudo isso e entender como você se comporta e como você pode mudar. Então, o que essa pessoa precisa fazer para que esse processo aconteça da melhor forma possível e essa pessoa diminua esse tanto de rigidez, né? Permitir-se ser menos perfeccionista. Então, a primeira coisa é ela entender que não existe perfeição e que ela não vai ser perfeita, nunca. Aprender com os erros, ao invés de se condenar pelos erros. A pessoa que tem esse sentimento de injustiça, que o mundo é muito injusto com ela não aceita os erros, né? Eu não posso errar, eu tenho que fazer sempre tudo certo. Então, outra coisa que é importante é aprender com os erros, entender, poxa, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que eu erro, eu tenho as minhas falhas, eu vou aprender com isso e tentar não errar mais, tá? Outra coisa é ter o direito de mostrar a sua sensibilidade, porque no fundo é uma pessoa sensível, né? Porém não mostra. Por quê? Porque não quer reconhecer os problemas, não quer sentir, não quer sofrer, não quer pedir ajuda. Mas mostrar o que está sentindo é muito importante. A gente precisa reconhecer nossas emoções e mostrar ela para as pessoas de confiança. Claro, né, gente? Você não vai contar tudo que você sente para qualquer um. Mas é importante porque faz parte do processo de cura, tá? Sem medo da opinião dos outros. Eu coloquei aqui sem medo só para escrever, mas eu sei que 100% não ter medo a gente nunca vai ter. Nós somos seres humanos, a gente se importa com a opinião do outro, até porque nós somos seres relacionais, né? Mas eu digo esse sem medo da opinião dos outros no sentido de ser muito crítico. Eu errei, aquela pessoa falou isso pra mim, eu vou me martirizar, né? Então, esse que é o perigo, isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, aprender a lidar com as críticas da melhor forma. Não se cobrar e nem se exigir tanto, né? Que é o que eu falei muito dessa autocobrança. Reconhecer quando precisa de ajuda e aprender a ser flexível. E tudo isso, gente, não é da noite pro dia, né? A pessoa não é porque você viu essa live e agora você vai ser outra pessoa e não vai ser mais rígida e pronto. Não, é um processo que envolve muito suas emoções, envolve os seus medos. Deixa eu voltar aqui pra mim, né? Envolve os seus medos, envolve as feridas que você teve lá na infância, como as pessoas te trataram, né? Então, envolve todo um processo. Por isso que é muito importante fazer terapia para lidar com isso. E se você se reconhece nessas características de uma pessoa muito rígida, para você tem que ser tudo certinho, não tem flexibilidade, você não consegue conversar e entender o outro, para você é assim, ó, isso é justo e ponto.
Então, isso é certo, isso é errado. O que é certo eu faço, o que é errado eu não faço, pronto, acabou. Né? Não é assim que funciona a vida. Né? Então, é importante ser flexível, olhar todos os lados da situação, porque aí a gente aprende a ser mais leve, aprende com os erros, entende que não somos perfeitos, que somos passíveis de erro, e a gente vai se tornando um ser humano muito mais maduro, né? Muito mais maduro, muito mais leve, aprende a levar a vida com leveza, com paz, né? Então, é importante a gente olhar para tudo isso. E você que talvez, ó, igual meu marido escreveu aqui, ó, tava assistindo para apoiar e acabei me identificando com algumas coisas. Eu também me identifiquei com algumas coisas. Então, nós que nos identificamos com algumas coisas, mesmo não tendo a ferida, né, essa ferida da rejeição tão pesada, se a gente se identificou com algo, é um alerta. Poxa, eu me identifiquei com isso e eu vi que isso não é legal. Então, eu vou tentar melhorar, né? Então, eu vou tentar mudar um pouco isso aqui. Você não precisa ter a ferida para mudar. Você pode mudar algo que não tá legal. Esse processo de cura é tão importante, é importantíssimo, né? Um processo que é de dentro para fora e às vezes é pesado, é penoso. Mas se você não entra nesse processo de cura, você fica ali do mesmo jeito por muito tempo, gente. Né? Obrigada novamente por todos que estiveram aqui. Aguardo nas próximas lives. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, Vicky. Obrigada pela participação.